Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão, bem-vinda, irmã, à Lectio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, os minutinhos que nós reservamos no nosso dia para estarmos a sós com o Senhor. E quantas graças, quantos testemunhos, quantas bênçãos nós temos experimentado através desse hábito, porque vamos fazendo todos os dias, e aí nós já não conseguimos mais deixar de fazer. Olha que maravilha, que bênção, você que já acorda cedinho e já pensa, meu Deus, preciso ter o meu encontro pessoal com Jesus na sua palavra. Ou você que vai dormir e pensa, nossa, já estou indo dormir e ainda não consegui parar para ter o meu encontro pessoal com Jesus na palavra. Mas ainda é tempo, porque o Senhor sempre nos espera, Ele está sempre sentadinho do nosso lado para nos falar, para nos escutar, para namorar, para ter esse relacionamento de amor, de misericórdia, de compaixão que Ele tem plena em relação a cada um de nós e quer manifestar através da sua palavra. Que maravilha, irmãos, estarmos juntos aqui no canal da RCC BH. Já peço para você curtir, compartilhar, se inscrever, comentar, dizer como tem sido essa experiência diária com a Lectio Divina aqui no canal da RCC BH. Quanto mais você usa o canal, mais o YouTube entende que esse vídeo, que esse material é importante e passa a indicá-lo para outras pessoas, e assim nós aumentamos a graça de Deus, e aumentando a graça de Deus na nossa vida, nós aumentamos a ação de graças para a glória do Senhor. Amém. Que maravilha, irmãos. Hoje é dia 18 de agosto, estamos na terça-feira da 20ª semana do tempo comum. O texto de hoje é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, versículos 23 a 30, sequência do de ontem, você que tá ligado. Mateus 19, 23 a 30, o texto de hoje vai nos fazer refletir sobre qual é o nosso projeto de vida, em que a gente gasta a nossa energia, o que nos traz felicidade. Que coisa mais importante, mais fundamental do que isso? Não. Então, faça como eu aqui, pegue a sua Bíblia, reserve os seus minutinhos, o seu lugar tranquilo e calmo, porque nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos clamar, invocar o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, neste dia. Eu quero mergulhar nas profundezas da palavra de Deus. Eu quero mergulhar, Espírito Santo, nas profundezas da proposta de Jesus para o meu dia de hoje. Quero mergulhar nas profundezas do meu coração. E aqui no meu coração, iluminado pela palavra, ter esta experiência profunda, linda, maravilhosa, bela da palavra de Deus, que sempre traz uma proposta de vida nova para a minha vida, e hoje não é diferente. Eu creio, Espírito Santo, na tua presença aqui e me abro, entrego tudo que está no meu coração, para que o meu coração, como ele se encontra hoje, seja atingido, iluminado e transformado por Jesus na sua palavra. Amém. A Lectio Divina, então, é feita em 4 degraus espirituais. Primeiro degrau espiritual, o primeiro passo é a leitura do texto, em que vamos procurar perceber o que o texto diz. Vamos lá, então? Leitura, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda,
É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, também vós que me seguistes haverei de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eita, que beleza! Jesus, então, vamos fazer a releitura do texto, remontar a cena na nossa cabeça, no nosso coração. Jesus acabou de ter a conversa com o jovem rico, que lhe perguntou sobre o que fazer para ter a salvação, que lhe perguntou sobre o que fazer para chegar na santidade, que falou do vazio que ele tinha na sua alma, um vazio que nada poderia preencher. E ele percebe que o único que pode preencher o vazio que ele sente na alma é Jesus. Mas não teve coragem de desapegar para poder entregar toda a sua vida nas mãos daquele que preenche o vazio do nosso coração, que dá sentido à nossa existência. E aí o jovem foi embora, triste como terminou o evangelho de ontem. O jovem foi embora triste. E Jesus, então, no início do de hoje, reúne os discípulos dele para fazer a resenha, como a gente diz, para repercutir o caso, para repercutir com os discípulos o que acabou de acontecer. E Jesus então começa dizendo sobre a dificuldade de o rico entrar no reino dos céus. O que acontece com o rico? Ele é tão autossuficiente que ele acha que não precisa mais de Deus. Ele coloca todo o esforço da sua vida, toda a energia em conseguir mais dinheiro, porque ele sempre precisa de mais, porque o outro sempre tem mais, porque o que ele tem não é suficiente, e passa a ter mais do que ele precisa, e perde a sensibilidade em relação aos irmãos que estão ao seu redor. A primeira leitura de hoje fala muito bem sobre essa realidade. Olha o que a palavra de Deus fala em relação a quem acaba se tornando rico, de acordo com o contexto de Jesus, de acordo com o contexto desse jovem rico do evangelho de ontem. Olha o que fala a primeira leitura de Ezequiel. Porque o seu coração se tornou orgulhoso. Ele passa a dizer: eu sou um Deus e ocupo o trono divino no coração dos mares. Com talento e habilidade adquiriste uma fortuna, acumulaste ouro e prata em seus tesouros. Com grande tino comercial aumentaste a sua fortuna.
Ou seja, a palavra de Deus coloca as desculpas que muitos ricos colocam. Eu tenho talento, eu tenho habilidade, eu tenho tino comercial, por isso eu criei essa fortuna. Mas a palavra disse que por causa dela, o teu coração se tornou soberbo. E aí não tem jeito de entrar no reino dos céus. Você não tem espaço para Deus entrar na liberdade, no livre-arbítrio. Como é que ele pode entrar no reino dos céus? Quando o amor ao dinheiro sobrepõe ao amor ao próximo, sobrepõe ao amor a Deus, porque o Sermão da Montanha fala: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Quer dizer, coloca o dinheiro como se fosse um Deus. E tantas pessoas têm esse dinheiro como se fosse um Deus. Não pode entrar no reino dos céus, não tem espaço na vida dela para entrar no reino dos céus. E Jesus, para exemplificar, ele usa uma metáfora, ele usa uma hipérbole, que é um exagero intencional. Jesus gostava muito de explicar com exageros, porque o exagero memoriza. Quando ele exagera, fica mais fácil de memorizar. E ele fala: não pode um camelo passar pelo buraco de uma agulha. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tem muitas interpretações para isso. O que é o camelo? O camelo é o maior animal daquela época. O que é a agulha? A agulha é a menor das passagens. Outras pessoas falam que o camelo aqui é um erro de tradução, na verdade seria uma corda da rede dos pescadores. Outros falam que o buraco da agulha na verdade é uma porta que tinha lá na região. Não importa. O importante é que os discípulos entenderam o recado, entenderam da dificuldade e guardaram no coração. Guardaram tanto que eles já perguntam, então ficaram espantados. Quem então vai ser salvo? Por que eles ficaram espantados? Ficaram espantados porque da cultura deles, e ainda hoje, para muitas pessoas, a riqueza é um sinal da bênção de Deus, é um sinal da predileção de Deus. E a pobreza é um sinal do abandono de Deus. Então eles que pensavam assim disseram: uai, se eles fossem mineiros, uai, se quem é rico, que tem a bênção de Deus, não vai ser salvo, quem então que vai ser salvo? E aí Jesus responde: para o homem é impossível, para Deus tudo é possível. Como que para dizer que nada do que a gente puder fazer vai nos garantir a salvação. Respondendo aquilo que o jovem rico perguntou ontem: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus agora fala: se você quiser ser salvo sozinho, nada do que você fizer. Mas para Deus, com Deus, tudo é possível. E a salvação, a santidade, a vida de filhos de Deus, com Deus, com a graça de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, e como filhos podemos viver como filhos de Deus e assim experimentar a salvação ainda aqui. E aí vem Pedro, essa pessoa maravilhosa, que começa a ligar os pontinhos e fala assim: uai, de novo, Mas então nós fizemos isso que você está falando, nós largamos tudo para poder te seguir. Aquilo que você pediu pro jovem rico, que ele foi embora triste, nós fizemos. O que você acha? Tem recompensa? E aí Jesus fala que tem, confirma. A recompensa é a vida eterna. O tesouro é a vida eterna. A alegria é a vida eterna, a vida com Deus, a vida no Espírito. Não tem recompensa maior do que essa para aqueles que se doam, que renunciam, que deixam algo na sua vida em prol do reino de Deus. E aí Jesus termina com esse princípio eterno. Os primeiros serão muitos, não são todos. Não generaliza, nem em relação aos ricos. É difícil.
mas a abertura do coração de cada um. Para Deus, tudo é possível. Muitos dos primeiros serão os últimos, muitos dos últimos serão os primeiros. Os primeiros aqui na terra, os grandes, os ricos, os poderosos, os que ostentam, serão os últimos no reino dos céus. E os últimos aqui da terra, os pobres, os simples, os que sofrem as dificuldades, os que choram, poderão ser os primeiros no reino dos céus. E aí já vamos passando para o segundo degrau espiritual, o degrau da meditação, em que eu vou confrontar esse texto com a minha vida e a minha vida com esse texto. E vou tomar uma decisão se eu quero estar entre os primeiros da terra, que poderão ser os últimos no céu, ou vou estar entre os primeiros do céu. Porque nada é mais importante do que a vida eterna. E assim, analisando onde eu quero estar, o que eu quero ser, eu vou repensar qual tem sido o meu projeto de vida, onde eu quero chegar, em que eu tenho empregado as minhas energias, o que na minha vida eu busco para alcançar a felicidade. E assim vou percebendo qual que é o chamado de Deus, qual que é o projeto de Deus para a minha vida. Porque a cada um é dado a manifestação do Espírito, a cada um tem um chamado, para cada um Deus tem um propósito. São Francisco de Assis, por exemplo, quando leu a passagem do jovem rico, deixou tudo realmente e foi viver a pobreza na radicalidade. Outros tantos vivem a sua radicalidade nos mosteiros, na vida contemplativa. Cada um tem o seu chamado pode ser esse. Mas o seu chamado pode ser o casamento, a vida secular, uma coordenação na igreja, uma profissão. O importante é que hoje nós vamos perguntar qual é o propósito de Deus para a minha vida e o que eu tenho feito, onde eu quero chegar com isso. E analisar as renúncias que eu tenho feito para chegar onde eu quero chegar e perceber se eu tenho gastado tempo e dinheiro também nas coisas que me levam para o céu, que me levam para a vida eterna. Na minha vida de doação e de entrega a Deus e aos projetos de Deus. E por isso vou analisar o papel do dinheiro na minha vida. Mesmo se eu achar que eu sou pobre, porque todo mundo acha que é pobre, o outro sempre tem mais dinheiro do que eu. E eu posso falar, eu sou pobre, esse negócio de dinheiro não é para mim. Mas se eu tenho buscado os bens materiais, o dinheiro, a riqueza, mais como primeiro propósito da minha vida, eu mesmo sendo pobre estou na condição desse rico do evangelho de hoje. E vou perguntar a mim mesmo se o amor ao dinheiro, como diz lá na primeira carta ao Timóteo, presta atenção, grande fonte de lucro é a piedade, porém quando acompanhada de desprendimento. Tendo alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Aqueles que se ambicionam tornar ricos caem nas armadilhas do demônio e em muitos desejos insensatos e nocivos que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Primeira carta de Timóteo. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E assim, revisando a minha vida, já vamos nos colocando em oração. Passando para o terceiro degrau espiritual, vamos dizer, Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor. Convido você a rezar com a oração de hoje. O Senhor preparou para quem vos ama bens que os olhos não podem ver. Tudo o que eu tenho na vida é dom de Deus. Por isso, Senhor, acenda no meu coração a chama da caridade. Acenda no meu coração a chama da caridade. Para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas
que superam todo desejo, que supera toda ambição. Obrigado, Senhor. Bendito seja, Senhor. Glórias a Ti. E aí já vamos passando para a contemplação, para a comunhão espiritual, para o quarto degrau espiritual, em que eu vou tomar a decisão de prosseguir no caminho do Senhor. Vou olhar para a minha meta, porque como diz o livro de Jó, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar, um dia eu vou desapegar. Nem que for na hora da minha morte. Que seja a cada dia, Senhor. Que seja aos poucos, Senhor. Que a Tua palavra seja concreta na minha vida hoje, para que eu não corra o risco de perder o bem mais importante, a herança mais importante, a vida eterna. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Lexio Divina volta amanhã, se Deus quiser.